Olá, seja bem-vindo a mais um programa Evangelho Puro e Simples da Igreja Batista da Vila Brandão, levando o poder da Palavra de Deus no seu lar. Vamos lá. Nós falamos no programa anterior sobre a simplicidade de Jesus, como Ele, sendo Deus, se esvaziou e nos mostrou um caminho. E nós vamos olhar agora por uma simplicidade ainda maior, como esse Jesus nos ama. Para justificar a vida que nós temos que viver a Ele, nós temos que então entender quem Ele é. Veja que no Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 17, fala de quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. E a palavra começa dizendo o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo, amou até o fim. Ele estava já caminhando para a cruz e já estava eminente a chegada ali daquela tortura, de tudo que viria, mas Ele nos amou e amou até o fim. E olha o que Ele faz. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas a Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Então, ele sabia que ia ter uma traição, porque ele também estava cheio da vontade de Deus e orava e buscava a direção do Senhor e vivia cheio do Espírito Santo. Ele sabia da traição, mas ele não condenou naquele momento. Ele não falou nada, mas também ele sabia que Deus tinha colocado toda a autoridade debaixo do seu poder. E ele, sendo Deus, poderia naquele momento, com um estalar de dedos, acabar com tudo aquilo ali. Mas não, veja o que acontece. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, sabendo de todas essas coisas, ele começa então a lavar os pés dos discípulos. Você consegue imaginar isso? Deus, Jesus Cristo, Senhor, ele lavando os pés dos discípulos? Pois é, nem mesmo os discípulos estavam acreditando. E olha o que Pedro vai fazer. Diz o seguinte: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pedro está lutando ali, relutando em deixar Jesus lavar os seus pés, porque ele não aceitava essa ideia. Jesus lavar os meus pés? Não, eu que tenho que lavar os dele. Geralmente todos nós iríamos pensar a mesma coisa, mas Jesus não veio para ser servido. Ele veio demonstrando simplicidade, mais poder. Ele estava dando exemplo e fala com Pedro de maneira que ele vai entender. Respondeu Simão Pedro então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Jesus é tão precioso que ele dá essa resposta a Pedro: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E aí ele vai demonstrar a todos que estão ouvindo e vendo aquela cena que ele estava ali para servir e precisava limpá-los, mostrar para ele um caminho mais excelente, a simplicidade. Não é porque eu estou numa posição social alta ou num cargo alto que eu vou usar de arrogância, de egoísmo, não. Eu vim para servir e todo aquele que quer seguir a Cristo segue o seu exemplo. Que coisa maravilhosa, ser simples como o Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e você vai poder refletir em tudo isso que nós temos falado. E já a gente traz a conclusão dessa história maravilhosa do Evangelho. Até lá! Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um
somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Não tenha sobre ti nenhum pensamento mais elevado. É assim que a palavra nos ensina. Como esta canção, a palavra também nos ensina a não pensar sobre nós algo que está acima, não. Nós devemos ser simples como Jesus. E ele continua naquela história ali com Pedro, dizendo, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e perguntou para eles, vocês entenderam o que foi feito? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus sabia disso. Jesus não negava, ele veio do Pai. Ele mesmo disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E ele está ensinando os seus discípulos aqui. E aí a palavra continua, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem seguir o meu exemplo. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. E no último verso, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. A simplicidade é algo que é característico na vida daquele que ama a Deus. Ele pode ser o melhor no que ele faz, mas ele sabe que bom é Deus. Ele veio para servir. Ele está aqui numa disposição de ajudar.
de viver para ver a obra de Deus sendo realizada através dele, não por causa dele, não por minha causa, mas por aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que você possa ser simples como ele, andar como ele, não ficar perdido em pensamentos egoístas, arrogantes. Isso não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Que você possa aceitá-lo como Senhor e viver essa simplicidade. Que Deus te abençoe e até mais ao nosso próximo programa Evangelho Puro e Simples. Que Deus te abençoe. Até lá!